This call is now being recorded. Pronto, essa conversinha aqui quer dizer que a gente já está começando nossa aula. Então, boa tarde a todos. Como eu falei a vocês, preparem-se psicologicamente para a aula de hoje, porque vai ser um bombardeio de informação para vocês e também serve como teste de conhecimento, né, para cada um também. Hoje você vai poder perceber qual é o seu nível em geografia e em história, né, bem como, mesmo que você tenha um nível baixo hoje, você vai acabar aprendendo o conteúdo, né, e absorvendo mesmo. Vou iniciar minha aula abrindo aqui a prova da UVA, a última prova, só que dessa vez farei uma coisa bem diferente. Eu irei nas questões da prova específica. Por que, David? Porque são mais difíceis. Então, essa é a ideia para hoje, resolver questões mais complicadas. Quando você vai fazer a UVA, muitos atribuem, né, a obrigação de acertar todas ou quase todas, né, de História e Geografia. Isso é meio que uma verdade. Por quê? Porque a pessoa que estudou, né, que é vestibulando mesmo, ela observa que o nível das questões de geografia e história são menores. David, é porque geografia e história é mais fácil? Não. E se quisesse complicar, complicava e ninguém acertava nada. A questão é que há uma bondade nesse aspecto e é cobrado coisas simples. O mesmo não acontece em química, né? Química já é bem mais maldosa. Tanto é que na sexta-feira vai ter só química separado, porque muita gente não sabe nem para onde é que vai química, então eu quero pelo menos passar os conceitos básicos, né, para a pessoa não zerar, acertar ali as duas questões das 8 que tem que fazer, né? Somente quem faz que é enfermagem é que acaba se lascando um pouquinho, porque não tem muito jeito não, né? Enfermagem tem química e biologia, então não tem como escapar mais específica, tá bom? Vamos começar então. Pessoal, qualquer participação poderá ser feita via chat, né, quando eu fizer alguma pergunta, e também pode ser via áudio, alguma explicação, algum complemento, como já aconteceu muitas vezes, o aluno tem uma informação que às vezes eu não tenho, e ele repassa. Vamos começar com história, tá bom? Eu sei que muitos de vocês gostariam de responder, mas não dá tempo. Então, o que nós faremos hoje é o seguinte, vai ser corrido, tá certo? Eu posso perguntar para vocês, e aí, qual vocês marcariam nessa questão? Mas eu não vou dar tempo para vocês responderem, não, porque é um aulão aqui, ok? Vamos lá. A escravidão foi uma das principais características da sociedade colonial, se estendendo ao Império. Entre os principais elementos que contribuíram para a abolição da escravidão no Brasil está a luta desses povos subjugados. Uma das principais heranças dessa resistência são... Muito bem, eu acho que a maioria vai considerar essa questão de nível muito fácil, né? Por quê? Porque vamos pegar a história da escravidão no Brasil, né? Quando é que ela inicia? Bem, o Brasil tinha economia baseada no pau-brasil, né? Os portugueses, na época, tinham toda essa questão do pau-brasil aqui na nossa região, não conseguiram implementar nenhuma outra especiaria, nem achar ouro. Entretanto, começou-se a observar o seguinte, o solo brasileiro era propício à cana-de-açúcar. Os índios não eram adaptados ao serviço braçal. Consequentemente, muitos morriam, né, e outros até tinham a sua resistência maior. Os portugueses, por sua vez, eles tinham acordos com chefes da África, né? Nesse acordo que eles tinham, é o seguinte, eles doavam prisioneiros de guerra aos portugueses e também a outros europeus, né? E, nesse aspecto, esses prisioneiros de guerra eram pessoas da sua própria etnia, né? Eram africanos, né, de outras tribos, que foram apreendidos quando houve a guerra, né? Perderam e aí tiveram que servir. Nesse aspecto, vieram ao Brasil muitos, mas muitos negros nos navios, né, os famosos navios negreiros. E aí o Brasil passou por um tempo muito largo de exploração da mão de obra africana. Tanto na cana-de-açúcar foi utilizado, tanto em algumas especiarias que adentraram mais ao centro do Brasil, na mineração houve muito também exploração, né? E assim, ainda bem que hoje vemos um momento bom, né?
que é o momento em que a escravidão já foi abolida, ela foi abolida em 1888, tá certo? Já está aí já com mais de 100 anos na abolição da escravatura. E teve um legado, houve um legado, né? Os povos lutaram, obviamente, né? Eles se juntavam em pequenas comunidades, né? Essas comunidades serviam de refúgio para diversos escravos da região e muitas vezes eles lutavam. A comunidade mais famosa, por exemplo, foi a de Palmares, né? Liderada pelo famoso Zumbi do Palmares, de Palmares. Pergunto a vocês, diante do exposto, pergunta quase retórica, qual a resposta da 11ª questão? Podem colocar nos comentários ou falar via áudio. 11ª questão, vocês acham que seria qual a resposta dela? O Henrique já mandou que é D, né? Eu acho que a maioria vai na D, pela explicação que eu fiz, a maioria vai acertar. Por que, pessoal, que é a letra D? As comunidades quilombolas, como assim ainda são denominadas, elas foram no passado um exemplo de resistência. E ainda hoje são, viu? Ainda hoje são exemplo de resistência. Cuidado, quando for fazer uma prova que envolve filosofia, sociologia, essas coisas, cuidado, viu? As comunidades quilombolas ainda hoje são exemplo de resistência, tá certo? Ainda hoje, claro que em proporções menores, mas, né, é importante ressaltar que essas comunidades foram reconhecidas como oficiais, viu, na Constituição de 88. Para a redação, se cair uma temática dessa, você pode usar como argumento. Aqui eu vou fazer várias relações com história, né, com geografia, com o português, redação e etc, tá bom? Então, observem, todos vocês, que as comunidades quilombolas, né, foram um exemplo de resistência no passado, são ainda hoje, estão resguardados na Constituição brasileira. Estão resguardados, como assim? Existe lá uma lei de proteção a essas comunidades. E não precisa nem dizer, né, que nós temos uma comunidade aqui mesmo no Moral hoje, a comunidade do... Completem o nome. Qual o nome da comunidade Moralgense, que é uma comunidade quilombola? Ainda hoje viu? Não deixa de ser, não. Pode falar. Não sou nada aqui, não. Acho que me ligou o áudio. A comunidade quilombola de Timbaúba, David. Isso, boa. A Timbaúba, né, que é incrível, viu? Às vezes a gente olha muito para a história externa e esquece a local. Tanto é que nós faremos questões de Sobral hoje, viu? Para vocês ficarem ligados, porque tem vestibular que está caindo 2 questões, uma do Ceará, outra de Sobral. Tem vestibular que cai até 2 do Ceará, então fiquem de olho. A história não é só aquela da Grécia, da Roma que a gente estuda, não. Tem que saber também a história local, beleza? Bora lá. Nesse aspecto, né? Nesse aspecto, vamos fazer a questão de número 12, que é uma questão que é engraçada. Ela envolve canafilho também, eu não sabia não, Henrique. Então, no caso, para mim está sendo uma surpresa. Eu sei da Timbaúba, que é a mais famosa, que é reconhecida, eles recebem, se não me engano, uma quantia, né, para assistencialista. E canafilho também é, coisa boa, rapaz. Então, é muito bom saber, viu? Se Canafístula também porque é pertinho, né? Eu fico feliz também de ter esse conhecimento, né? Então, ó, como eu falei, informação adicional é importante. Podem participar, podem dar informações a mais. Então, temos Timbaúba e também Canafístula como regiões, né? Eu vou perguntar para a Ravena, que é de Coreaú, se no Coreaú tem alguma comunidade quilombola. Você pode repassar, Ravena, se existe alguma comunidade quilombola no Coreaú? Eu acho que Timbaúba é parte Moraúba e parte Coreaú. Aí eu acho que tem lá. Ah, tá certo. Show, legal. Eu não sabia dessa informação também no local, né? Então, beleza. Então, tem uma parte também, né, da Timbaúba que vive em Coreaú. Até na parte da vacinação. Coreaú pode vacinar um tanto e Moraúba outro tanto. Olha aí. Por isso que é bom perguntar, viu, pessoal? A interação é importante, aprendendo conhecimento local, né? Muito bem, viu? Agora, vamos esquecer um pouco desse debate local que a gente está fazendo e vamos mudar de cidade. Vamos aqui para uma questão que envolve
Sobral, França e Brasil. O que vocês acham? Olha lá, questão número 12, diz o seguinte: a cidade vivia uma euforia cultural. A sociedade sobralense espelhava-se na França, refletindo a Belle Époque, olha aí, período em que foi moda copiar hábitos e costumes de Paris, iniciada nos grandes centros urbanos e propagada em outras cidades. Tá aí, né? Polifonia Sobralense 2015, página 86. No trecho acima, a historiadora Giovanna, né, Montaver, né, faz referência, meu Deus, o que ela está fazendo referência? Bora usar o nosso conhecimento que a gente tem. O que foi a Bela Época, né, ou Belle Époque em francês? Seguinte, vamos lá. Preste atenção que eu vou dizer agora, que é muita informação. Então, ó, centralização agora. A França e um país extinto chamado Prússia, que não existe mais, se dissolveu em outros, né, viveram uma guerra de muito tempo. A famosa Guerra Franco-Prussiana, né, entre prussianos e franceses. Eles se odiavam bastante, guerreavam muito. Só que em 1870, né, isso lá no século XIX, houve um tratado de paz. Decidiram os lados, né, parar essa guerra, tendo muita morte, ninguém vencia e tal. E de 1870 até 1914, não houve nenhuma grande guerra na Europa. Na Europa, viu? Detalhe, na Europa não teve nenhuma grande guerra como aquela franco-prussiana, por exemplo, tá bom? Como a Guerra de 100 Anos, que aconteceu outrora. Então, observe o seguinte, foi chamado de Bela Época, a época de paz geral na Europa, em que a França era o grande exemplo. A França era o grande país, exemplo de nobreza, de hábitos, de costumes. Podemos comparar a França naquela época com os Estados Unidos de hoje, mas não vendo só a questão econômica. Os Estados Unidos tem uma coisa chamada American Way of Life. O que é isso? O estilo de vida americano. Nos anos 2000, 1990, todo mundo queria copiar o estilo do norte-americano de se vestir, o que ele comia e até adaptando, claro, gírias faladas por ele. Adaptando, né? Bro, mano, por exemplo. Entendeu? Então, observem vocês que a França, nesse momento, inspirou todo o Brasil. Mas, aqui cita, Sobral. A de Sobral, por exemplo, ela fazia muito isso, de copiar esses hábitos, né? Ok? Sobral fazia, Fortaleza, entre várias outras regiões também, copiavam a França. Então, David, o que está ligado? Está ligado a que fator? Né? Vamos lá. A vida urbana no Brasil colonial? Não, claro que não, né, pessoal? O Brasil, ele deixou de ser colônia quando? Qual foi o ano? Né? O Brasil, ele deixou de ser colônia em 1888. Então, desculpa, 89 ele ficou república, ele deixou de ser em 1822. E aqui a Bela Época, ela aconteceu de 1870 a 1914. A chegada da família real no Brasil? Não, é bem antes aí, né? Está descontextualizado. C, as mudanças culturais no Brasil entre o século XIX e XX. Correto. Matou a questão. A D, vamos colocar no C, a letra C. Elimine pela D. A D fala, né, do cotidiano brasileiro na Segunda Guerra. Errado. O cotidiano, desculpa. Esse tempo aqui, da Bela Época, faz referência ao período anterior à Primeira Guerra. A Bela Época ela acabou no segundo semestre de 1914 com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Acabou ali a Bela Época. Começou em sequência as invasões. A Rússia invadiu, a Itália apoiou e assim por diante, né? E aí começou a Alemanha, claro, né? E ambos começaram lá a ter o seu choque, beleza? E como aqui estamos falando de Brasil também, nós podemos dizer que ocorreram mudanças culturais no Brasil que se espelhavam na França. Nesse período aqui, ó, século XIX. Eu diria que é século XIX. Como é que eu entendo? Anos 1800. Século XX, anos 1900.
Para entender, bela época, 1870 a 1914, tá bom? Isso é engraçado que eu nunca pesquisei mais isso aqui, fica na cabeça. Quem vai estudar para vestibular, fica na cabeça alguns detalhes, viu? Vamos lá, essa aqui eu acho que eu vou pular, deixa eu ver. Sim, porque ela não é muito interessante, ela fala uma coisa muito dispersa, não gostei muito dela não. Então, vamos passar aqui para uma questão de número 14, né? Uma questão mais brasileira, né? Lembrando, voltar aqui, que a resposta da questão anterior, a questão número 12, foi a letra C, tá bom? Foram as mudanças que ocorreram no período que estamos falando aqui, né? História do Brasil. História do Brasil, revoltas, né? Revoltas. Houveram muitas revoltas, vamos ser sinceros. Foram, se não me engano, revoltas importantes, foram 20 no Brasil, pra vocês terem uma base. Então, é muita coisa para se memoriar, eu sei. E a uva é cruel nisso, porque de vez em quando eles gostam de botar, viu? De vez em quando, ou na geral, ou na específica, né? Quem vai fazer faculdade que tem específica de história fica muito de olho, né? Nessa questão das revoltas, tem que saber um pouquinho de cada, tá bom? E assim, nessa questão número 14, vamos focar em duas. Vamos falar aqui de duas, tá bom? Que são as que representam a resposta. Bora lá. Vamos iniciar aqui a leitura. A primeira foi o maior levante de escravos urbanos ocorrido nas Américas, tendo a identidade étnico-religiosa como uma das principais motivações do movimento. Esse movimento em questão, é engraçado que pouca gente se lembra dele, mas ele tem um marco histórico que tem tudo a ver com a primeira questão que a gente fez sobre a escravidão, né? Essa primeira revolta, ela foi assim, foi uma questão, por ser um Nordeste, né? E um povo, né, africanizado que tinha adotado costumes islâmicos. Olha que, né, interessante, um povo africano, né? Estava residindo na Bahia, já eu confirmo qual é o estado, mas acho que é Bahia. Eles adotaram ideologias islâmicas. Essas ideologias, elas fizeram com que houvesse um confronto violento, né? E eles subiram ao poder. Infelizmente, durou, acho que 2 dias, eu acho, se não me engano. 2 dias de revolta. Aí, toda vez a mesma coisa, né? Portugal, a coroa portuguesa vai, lança... Nesse caso, já era Brasil, né? Já era Brasil Império, na verdade. Nesse caso aqui, já era Brasil Império. Então, o Império do Brasil, o governo, já lançou tropas para acabar com os caras, tá bom? E a segunda, são pessoas também de classe baixa, mas não necessariamente, né, pessoas africanas, como foi o primeiro caso, né? E não tinha nada a ver com o islamismo também não, ok? O que tem de comum nessas revoltas? Foram 2 revoltas populares. Elas não vieram da elite não, viu? São revoltas populares. Engraçado que a Conjuração Mineira, né, a Conjuração Baiana e vários outros que tem um caráter assim mais separatista, tem aquela questão daquela galera mais intelectual, da elite, né, são mais famosas. E essa primeira aqui, né, pouca gente cita muito ela. Você já sabe, pessoal, qual é a resposta? Alguém já identificou de qual revolta eu estou falando, basicamente? E vou dar uma dica para vocês. Não é a famosa revolta da Chibata, não. Essa aconteceu em alto mar, tá bom? Revolta da Chibata também está ligado com a questão de escravidão, mas aconteceu em alto mar devido a tratamentos ruins, né? Aos marinheiros. A escravidão já acabaram já, inclusive, nessa época, viu? Da Chibata aí. Nem podia mais fazer aquilo, eles estavam maltratando ali os negros. Pessoal, vi que ninguém respondeu, porque realmente é complicado. Vamos descer aqui logo para a gente ler um pouco o texto de resposta aqui, mesmo do FB, né? Que eu achei um texto bem interessante. Eu vou começar a partir daqui, ó. Vamos lá. Cabanagem. A cabanagem, ela aconteceu, aliás, é uma das respostas, né? Ela é a segunda. Ela aconteceu no Grão-Pará, tá bom? Ela aconteceu no Grão-Pará, desde que porra é essa? É o estado do Pará, é o atual estado do Pará, ele era muito grande, se dissolveu em outros estados, tá bom? Setores populares, né, da população local, participaram. Foi violento? Foi. O outro é a revolta dos malês, na Bahia.
Essa outra, engraçado, não falei, ela foi liderada por negros que eram islâmicos. Tá certo? Foram 2 dias, né, de luta contra a elite da escravidão de Salvador. David, nessa época, a escravidão já havia sido abolida? Não. A escravidão foi abolida em 1888, tá bom? E nesse aspecto, observe, olha que tanta história, cuidado para você não se perder. Nesse aspecto, os negros, revoltados pelo maltratamento, né, adquiriram um contato com a religião islâmica, olha que interessante. E aí, nesse contato, eles tiveram um ideal assim, bem revolucionário mesmo. Então, 2 dias lutando contra as elites de Salvador. Realmente, como eu citei a vocês, é Bahia, né? Onde aconteceu a Revolta dos Malês, né? Como eu citei a vocês também, ambas desafiaram as elites, viu, pessoal? Elas são famosas aqui porque desafiaram as elites. Não tinha nada de elite no meio, não. Não tinha nenhuma elite apoiando. A Revolta dos Malês eram escravos, né, negros, que eram islâmicos, né, que atacaram podemos dizer assim, os senhor de engenho, né? Acho que é o termo utilizado na época para aqueles que eram dono da casa grande, né? Que eram donos de escravos. E também a cabanagem faz referência, né? A revolta no Pará, que é popular, que era a tomada do governo ali, mas também não deu certo, né? Foi violento, mas acabaram perdendo, ok? E aí, pessoal, gostaram do conhecimento aí que eu passei? Muita coisa, né? David, tem que cair uma questão fácil, tem que cair uma questão fácil na prova, né? Depois de tanta coisa que a gente associou, a última questão é uma questão difícil, viu? Não é fácil, é uma questão difícil, porque existem 20 revoltas, e a questão escolheu 2 que não estão entre as mais citadas, tem outras bem na frente, tá bom? Então, é uma questão difícil. Essa não, essa é muito fácil, porque quem pegou a ideia, quem sabe o que é história, pelo amor de Deus, é muito fácil fazer essa questão aqui. Tá bom? Ó, para o historiador, né? O nome do Eric alguma coisa aí, Hobsbawm, né? Aos historiadores cabe a tarefa de lembrar o que os outros esquecem sobre o conceito de história, pode afirmar aqui. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês bem simples. Como é que a gente diferencia história e geografia de maneira não conceitual, ou seja, não de maneira não metódica, não científica, né? A história é a história do homem. A geografia, ela é a história da Terra e todas as suas relações. Tanto que a geografia ela é muito mais ampla que a história. Tá bom? Ela é mais ampla que a história, porque ela vai desde a economia, desde a divisão política, administrativa, até a origem da Terra, parecendo muito com biologia. E até os solos também, questão física. Né? Divide geografia política, física, etc. Então, observe vocês aqui. A história tem ênfase apenas no homem? Basicamente, sim. Basicamente, a história dá ênfase no homem. Mas como é que ela dá essa ênfase? Observando, né? Olha o que o historiador fala que os outros esquecem, né? Você tem uma noção de tempo. Diante disso, o que vocês marcariam aí? Estou curioso. Vocês iriam em qual alternativa? A, B, C ou D? A, né? Eu vi que 3 pessoas colocaram A. Muito bem. Outras pessoas também estão em A. Então, acho que ninguém vai pensar diferente. Pessoal, a história, em termos bem simples, se eu digo assim, bem simples, que é bem simples mesmo. Porque se você for pegar uma definição de história bem conceituada, é uma coisa grande. Mas aqui é o seguinte, é a ação do homem no tempo. Por isso que o historiador fala, ó, vai lembrar que os outros esqueceram. Como assim? Vamos dar um exemplo bem clássico para vocês aqui. Getúlio Vargas, conhecido, o maior populista da história do Brasil, né? Ele é conhecido como um homem, né, que criou as leis trabalhistas, um homem do povo, tá certo? Isso podia ser contado até hoje nos jornais, né? O historiador podia uma mídia inventar, começar a criar imagens sobre ele como apenas um homem bom que tinha um currículo impecável. Mas não é bem assim, né? O que a história nos diz? O historiador ele lembra o seguinte: em 1937, quando esse rapaz deveria entregar o seu governo, ele tomou o poder para si. Ficou até 45. Ou seja, colocou uma ditadura, Estado Novo. Então, observe que é importante a visão do historiador
para que a gente tenha uma noção mais completa do assunto, né? Porque senão, para se iludir, é muito fraco, né? Tá bom? Bora passar a próxima questão. E que a maioria já pegou a ideia ali, né? Pronto, essa aqui é muito, mas muito fácil. É pequenininha, podem botar no comentário. Qual a resposta dessa aí? Acho que ninguém vai errar essa aí, não. Mais uma da uva que ela, né, deixou pra gente acertar, né? Mas não se preocupe não que eu vou contar uma história do cão aqui, viu? A ideia das questões é contar aqui uma história do tamanho do mundo, viu? Eu vou contar aqui para vocês uma história grande, tá certo? Grande mesmo e fundamental, né? Vamos contar aqui essa história. Eu vi que muita gente colocou D, né? Por hora. É isso mesmo. Alguém ligou o áudio? Eu perdi aqui a... Podia falar se quisesse também via áudio, viu? Sem problema. Galera, é o seguinte. A resposta, a maioria colocou nos comentários, é a letra D. Eu vou explicar toda a história, porque tem gente que confunde. Tem gente que confunde o fim da Guerra Fria com o fim da União Soviética. Cuidado, viu? Cuidado. Não é assim. Bora contar a história. Seguinte, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919, né? A Alemanha saiu como derrotada no fim da história, né? A Itália mudou de lado, a Rússia se retirou antes porque estava na sua revolução, né? Estados Unidos se envolveu muito pouco por fora, não participou tanto, tá bom? Aí, Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós temos, ela começa em 39 a 45. Antes dela, tiveram vários grupos extremistas, né? Surgindo tanto na Itália de Mussolini quanto na Alemanha de Hitler, tá bom? No fim dessa guerra, a Alemanha perdeu novamente, né? O Japão saiu muito debilitado, no fim das contas, e duas potências emergiram daquele caos. Obviamente, nenhum da Europa, né? David mais vai falar da União Soviética. A União Soviética tem um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia. Eu estou assim, quando eu estou falando na Europa, falando no centro mesmo, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Holanda, Grécia, esses países, Portugal e tal. Dessa Europa mais centralizada. Nenhum país dali. Por quê? Porque eles estavam fragilizados. O que aconteceu então? Os Estados Unidos emprestou dinheiro para os seus países, né? Que eram seus aliados, tá bom? Seus aliados. A União Soviética, no caso era a Rússia, na verdade, criou a União Soviética, pegando vários países ali, que dependeram dela economicamente. Mas ela servia a ela, juntar um país só, o núcleo geral era na Rússia. Então, ali emergiram duas potências. A Guerra Fria, ela foi uma guerra não armada, só que ela aconteceu em alguns locais, só que indiretamente. Como assim? Guerra do Vietnã. Um Vietnã era a Rússia que ajudava, depois, né, outro era os Estados Unidos que ajudava. Coreia, mesmo jeito, uma Coreia do Sul, Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia, tá bom? No caso, Rússia não, desculpa, a União Soviética. Então, tinha essa guerra entre eles estavam aí louquinhos um contra o outro, né? A gente chamou isso de Guerra Fria. Aí, foi criado nesse meio termo o Muro de Berlim. Por quê? Porque a Alemanha foi dividida em 4. Depois de dividir em 4, foi dividido em 2, tá bom? E para a Segunda Guerra. E aí ficou a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E o negócio era sério, viu? Até no futebol, ambos disputavam, né? Jogavam Copa do Mundo, etc. Tem título aí, inclusive, de Copa do Mundo da Alemanha, ou geral, que é só de uma Alemanha. Foi uma delas, a Ocidental, eu não lembro qual foi, que ganhou. Pra vocês terem uma base de que a divisão foi séria. Viraram 2 países diferentes. Um era socialista, o outro era comunista, tá bom? Os Estados Unidos apoiavam, o outro a União Soviética apoiava. Só que aí o muro caiu. Todo mundo se juntou, vamos derrubar esse muro e todo mundo passou para o lado. Tá bom? Derrubaram o muro. A queda do muro de Berlim, ela simbolizou a derrota, simbolizou, porque não teve guerra mesmo, da União Soviética. Tá certo? Por isso que a resposta é a letra D. Porém, cuidado. Pergunta para vocês. A União Soviética, ela se dissolveu nesse mesmo ano, 1989? A resposta é não. A União Soviética durou mais 2 anos, ela foi cair em 1991. Em 1991 teve mais jeito não, a crise estava tão grande
que a Rússia teve que se separar dos demais países, cada um foi para um lado, né? E aí, né, o leste europeu ficou ali como países, né, independentes, ok? E hoje formam o famoso CEI, né? Um dia em geografia, quando for bloco econômico, a gente estuda isso aí, tá bom? Quem não entender, né, peça para eu explicar de novo, viu? Porque são muitas informações. Muitas mesmo. Questão de nível difícil. Difícil essa questão aqui. Por quê? Porque ela foge à lógica da uva. Ela parece tipo uma questão de Enem, só que sem texto grande. Como assim? A pergunta dela é meio, como é que eu posso falar? Meio aquela coisa de interpretativa, sabe? Meio por longe, né? Então, bora lá. Opa, a Maria Piedade pediu para explicar novamente. Você quer saber, Piedade, sobre a parte final, de como acabou a União Soviética, é isso? Só confirme se é essa parte. Isso, né? Pronto, vou explicar aqui novamente para que você entenda, né? Foi o seguinte, como eu falei, tinha Estados Unidos de um lado, representando o capitalismo, e do outro lado tinha a União Soviética, né? Que era a antiga Rússia, tá bom? E nessa guerra, era uma guerra fria, eles não se confrontaram diretamente, mas cada um apoiava o seu país. Um país, tá certo, em que eles mais apoiavam era a Alemanha. A Alemanha foi dividida no meio, em duas, criaram até um muro para separar os dois. De um lado da Alemanha tinha os Estados Unidos, do outro tinha a União Soviética, tá bom? Em 1889, derrubaram esse muro. Acabou o muro. Essa queda do muro, uma queda, né, dessa vez mesmo literal, derrubaram realmente o muro, ela representou a derrota da União Soviética, porque é como se o povo, né, quisesse a unificação da Alemanha, em resumo. Isso representou o fim, né, da Guerra Fria, tá bom? A Guerra Fria acabou. A Guerra Fria começou em 1947 e acabou em 1989. Caiu o Muro de Berlim e acabou a Guerra Fria. Não tem mais disputa. A União Soviética não tinha mais poder para brigar contra os Estados Unidos. Eram dois países ali. Diante disso, né? Aí começou agora de novo. A China. Aí começou agora de novo. Mas vamos fechar aqui, né? Deixa eu lembrar que eu estava falando. Aí aconteceu um evento, é o seguinte. A União Soviética, mesmo em crise, ela passou ainda mais 2 anos existindo. Ela só foi acabar em 1991. Como assim? O nome União quer dizer a junção de vários países, né? Esses países se separaram novamente como era antes, né? Então, a Rússia foi para o lado, me falta a memória dos países que estão ali, né? Mas outros países do leste europeu foram para o outro, se separaram, e aí cada um foi para o seu lado. Nesse negócio de cada um para o seu lado, acabou a União Soviética. Até hoje, ela não existe, tá bom? Até hoje, a União Soviética não existe mais. Hoje, nós temos o que? A Rússia, tá bom? A Rússia, de vez em quando, tem uma estreitinha com os Estados Unidos, né? Porque são duas potências, né? De vez em quando tem uma estreitazinha. Só que, acho que a grande briga do momento mesmo é a China contra os Estados Unidos, né? Por questão econômica, viu? A questão econômica deles é bem avançada, tá bom? Bem avançada mesmo, dos dois países. Ufa, Piedade, deu para entender mais ou menos? Deu para melhorar um pouco o conhecimento sobre o assunto? Só confirme aí. Para história é show. História a gente vai debater as coisas aqui, vem muito assunto, né? Pronto, deu sim. Pessoal, agora eu quero todo mundo esquecendo a atualidade e voltando lá para o passado. Vamos lá. Mentalizem vocês, né? A Idade Média, pessoal, ela foi chamada de Idade das Trevas. Por quê? Porque, segundo muitos, não teve muito conhecimento nessa época. A igreja era muito opressora, tá certo? Tinha Inquisição e etc. Mas essa visão é equivocada. E a questão fala o seguinte, a visão equivocada de que a Idade Média foi um período obscuro da história da humanidade foi construída pelos pensadores renascentistas, a partir do século XVI, sendo, entretanto, rompida pelo romantismo no século XIX. Ixi, David, que negócio é esse? É literatura agora? Não, é história. Vamos lá, vamos devagarzinho.
O que são os renascentistas? O que é renascer? Renascer é nascer de novo. A Grécia e a Roma, elas fabricaram ao mundo muito conhecimento. A Grécia, na sua questão política, né, e Roma na sua questão administrativa, e até mesmo cultural, né, imposição cultural, domínio, e etc. Ambos foram enormes, né? Só que aí, a Idade Média, houve um predominância da igreja que limitou um pouco a propagação de conhecimento. Tanto é que as coisas eram latim, etc. Uma linguagem que não era muito comum. Então, só que essa visão ela foi piorada pelos renascentistas, porque eles renasceram. Foram historiadores, escritores, matemáticos, intelectuais, né, que repudiavam a Idade Média, odiavam ela, disse que era um lixo total, enquanto eles iriam renascer, resgatar o conhecimento do Egito, o conhecimento de Roma e o conhecimento de Grécia. Tá bom? Porém, o romantismo, ele trouxe uma outra visão. Por quê? O romantismo tem uma questão de um herói, tá certo? Então, qual é essa mudança, então, que vai ocorrer, né? A pergunta é, encontre a argumentação que melhor explica essa nova leitura do período. Você tem que procurar uma coisa positiva. Por quê? Porque aqui diz que a visão de que era ruim foi rompida pelo romantismo. Mas de que forma, ou melhor, qual o melhor exemplo, a melhor argumentação para explicar essa questão positiva? Vamos lá. Olha que interessante. Eu tenho que buscar uma coisa positiva, né? Você tem que saber interpretar a questão. Observe que começa dizendo que a Idade Média foi algo negativo. Entretanto, isso é das visões dos renascentistas. No romantismo, não. Houve um crescimento mostrando que a Idade Média teve sim as suas glórias, né? Aí vamos buscar. Letra A. As invasões bárbaras provocaram decadência cultural. Não. Essa argumentação é de um renascentista. Estou procurando uma coisa mais romântica, uma coisa mais épica, entendeu? Mais heróico. Então não é a letra A. Letra A eu vou eliminar porque está falando de negativa, né? É muito comum que os pensadores de uma época desqualifiquem a anterior. David, tem a ver com o assunto? Tem. Isso é muito comum. Mas não explica nada sobre como o romantismo é melhor. Ou como o romantismo avalia melhor. Então, nem sempre uma afirmação que é verdadeira não, está errado também, que parece ser verdadeira desse jeito aqui, é a certa. Porque assim, ó, é natural que desqualifique o passado? Mas nem sempre. Muitas vezes, também muito comum amar o passado. Muitas músicas falam dos anos 70, 80, 90, como melhores anos do Brasil, anos de ouro, por exemplo. Então, observe, nem sempre, né, um pensador, né, ele pode ter só essa linha de raciocínio, tá bom? Letra C. A predominância do pensamento religioso induziu essa leitura negativa do período, tá certo? Então, ó, vamos só ver uma coisa interessante. A predominância do pensamento religioso induziu essa leitura negativa do período. Cuidado! Isso ainda não explica, só está em coisa negativa. Eu tenho que buscar algo que explique por que o romantismo dá uma visão boa para a Idade Média. E eu só vou encontrar isso na letra D, porque olha o seguinte, olha a leitura, vamos lá. Os povos bárbaros passaram a ser vistos como sopro da vitalidade, que arejou o decadente Império Romano. Isso mesmo. Tá vendo como fala uma coisa bem heróica? Quando fala em sopro da vitalidade, o pessoal está falando da força deles. Está falando da vida, da cultura forte que eles tinham. Então, quando você pega ali o romantismo, ele adora colocar heróis. Né? Vamos pegar um exemplo. David, exemplo. Vamos lá, o amigo Hugo vai comigo nessa aqui. Não sei se você chegou a assistir, mas eu acho que sim. Vikings. Ragnar Lothbrok. Uma coisa que eu assisti também. A série Vikings, ou Vikings, como vocês quiserem, ela remonta muito isso aí. O lado heróico do povo bárbaro. Tá vendo? Então, quem assistiu Vikings, talvez podia ajudar em acertar essa questão aí. De ver como os Vikings são retratados como povos de muita força, que derrotaram impérios decadentes. Certo? Como Rolo virou rei da França, como Ragnar,
tomou a Inglaterra, não completa, pequenas regiões da Inglaterra, entre outros. Beleza? Olha aí que loucura. Resposta letra D, questãozinha difícil, porque você tem que ter um conhecimento, né, da etapa do renascentismo, né, e do romantismo. Show de bola, assistiu mesmo, né, para poder ter compreendido. Eu acho que essa analogia ela ficou bem clara para vocês, porque os Vikings são povos bárbaros. Deus, só tinha Viking, pronto. Só tinha Viking? Não, pessoal. Tinha os povos germânicos, tinha os próprios anglos e saxões, que seriam os povos que formariam a Inglaterra. Então, há vários povos aí em geral, ok? Show de bola. Bora nós. Deixa eu ver. Questão sobre história do Ceará. Não pode faltar. Questão sobre história do Ceará. Não pode. Deus defenda faltar uma questão sobre história do Ceará. Vamos lá. Ali ninguém passava fome. O Beato dava as ordens e todo mundo trabalhava. Era muita terra, tudo plantada. Lá era tudo na ordem. Tinha reza e penitência. Cada família recebia aquele tanto de comida. Em 36, a polícia foi lá e acabou com tudo. Os movimentos messiânicos recorrentes na história do Brasil foram violentamente reprimidos pelas forças do Estado. Com base no depoimento acima, identifique o nome desse movimento e sua respectiva liderança. Ufa! Galera, isso aqui é importante na história do Brasil. Todo mundo aqui conhece o Padre Cícero, né? O famoso Padim Cícero, como assim é chamado. Padre Cícero, ele foi uma espécie de Messias, não equiparado a Jesus Cristo, mas ele formou a sua comunidade. Como não entendeu não, é o seguinte, o Ceará, durante muito tempo, né, vivia ali um período de muita fome, muita crise e desorganização, muita corrupção também, né, e muito coronelismo. Então o povo pobre não tinha muita oportunidade. Padre Cícero ele fez o seguinte, ele fundou a sua comunidade, observe, ele fundou a sua comunidade, só que ela estava meio velho. Infelizmente ele vai falecer. Mas aí ele deixou ordens claras para o seu beato José Lourenço, ele, né, organizasse ou cuidasse do seu povo. Mas ele deixou ordens para isso. Entretanto, no papel, Padre Cícero doava todas as tuas terras para a igreja. Todas. Tudo que era de Padre Cícero foi para a igreja. Já perceberam a briga já, né? O povo que estava lá, que era muita gente, povos que vinham de várias regiões do Ceará, que passavam fome, né? Em busca de melhores condições de vida, que estavam liderados pelo beato José Lourenço, não queriam sair. Não queria sair. Eles não queriam sair, não adianta. É nosso local aqui, a gente come, a gente tem o que comer, a gente planta, a gente tem leis, a gente não tem violência, todo mundo vive em paz. Eles viviam, pessoal, uma espécie de comunismo utópico, né? Ou seja, não tinham um governo mesmo, instituição, não. O padre lá, o beato, ele era o chefe, ele organizava, não foi bem patriarcal, sabe? Aquelas coisas antigas do patriarca, que tinha um mais velho, né? Então, o beato José Lourenço não aceitava que, né, a igreja pegasse, tá certo, as terras, porque tinha muita gente que seria desapropriada. Então, houve revoltas, né, muito grandes, tá certo? E o nome deste movimento foi chamado de o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Aconteceu aonde? Em Crato, aqui no Ceará. David nunca ouviu falar. Está aí, meu galera. É bom conhecer a história do nosso Ceará. Então vejam, olha a participação de Padre Cícero, que deixou as terras para a igreja, mas que deixou sua confiança em seu pupilo, né? O beato José Lourenço. Briga entre igreja, né, lá no Crato, igreja e a comunidade que ali estava. Comunidade, né? E foi o que o governo usou. O governo, ele falou o seguinte, são comunistas,
Sempre essa desculpa, né? Ditadura como foi o caso de comunista, Getúlio Vargas, caso de comunista. É engraçado isso aí. Isso é na história do Brasil, isso é uma coisa engraçada toda vez. Sempre que tem medo de comunista, é instalado um golpe. Para observar. Por que foi que Getúlio Vargas subiu ao poder? Porque tá com medo de ser comunista. Porque teve ditadura militar? Porque tinha um presidente que, segundo os outros, era comunista. Por que aconteceu esse caso aqui do... Nada a ver, o governo invadiu uma coisa que era da igreja, o governo invadiu não, porque eles são comunistas, vão tomar o Brasil. Aí chegaram lá e massacraram o povo. Desde, não, teve guerra e, claro, a força nacional era muito maior, massacraram, tá bom? Houve uma vitória esmagadora ali, né, do governo brasileiro, beleza? Nessa época já era o governo brasileiro já, viu? Já era, acho que foi em 1936, ou antes, né? Ou 1836, não lembro muito bem, tá bom? Mas foi em 36. Não sei qual foi a parte aí que eu esqueci. Bora lá. Questão de Portugal. Fomos descobertos por nossos conterrâneos aí, portugueses, né? Hoje, claro, somos maiores do que eles, em vários aspectos, né? Não só territorial, mas como econômico, tá bom? E Portugal, nessa época, na época das navegações, era a maior potência do mundo. Olha que engraçado, né? A gente lembra de Espanha, Inglaterra, né? Estados Unidos hoje, China está chegando aí para passar os Estados Unidos, né? Mas aí já foi Portugal essa potência. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. Raciocine comigo. Como é que era a economia da época, na Idade Média? A economia da época era a seguinte. Tinha dinheiro quem tinha o que comercializar. Quem tinha canela, pimenta, algodão, tinta, madeira, ouro, prata, bronze. E aí a lista é grande, né? Isso era valor, isso era caro, isso era importante. E onde é que achava isso? Não era na Europa não, meu filho. Eles tinham que ir a outro país para colonizar. O Portugal, que não era besta nem nada, tinha uma moda de ir para a Índia. Que Índia? O país hoje na época chamava as Índias, né? No plural, as Índias, tá bom? Só que aí tinha um problema. O caminho não era longo, não. Longe disso. Era mais perto ir para o Brasil, para as Índias, né? Mas aí interceptaram a entrada. Tem um mar, o mar Mediterrâneo, que daria acesso da Europa até a Ásia ali. Estava interceptado. Muitos povos, eu não lembro se são os árabes, estou um pouco esquecido, acho que são até os árabes, né? Não permitiam a passagem de ninguém, porque era deles ali. O que aconteceu então? Eles começaram a dar a volta na África. Como assim, David? Vamos pegar um mapa mundi aqui. Não, tem bem aqui, ó. Peraí. Perdão. Em projeções cartográficas, eu vou ensinar daqui a pouco, tem um mapazinho mundi bem aqui, ó. Mais embaixo. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer. Pronto, aqui, ó. Pronto. Vou ampliar, tá muito pequeno, tá bom? Vamos ampliar aqui. Esse do Mercator tá meio feio, né? Deixa eu pegar aqui o de Robinson, que é o mais famoso, né? Pronto, aqui, ó. Observe vocês aqui, isso aqui é mais um pouquinho embaçado, mas vocês vão entender. Aqui está Portugal, nesse pedacinho que eu deu com a setinha. É mais lógico que para chegar até a Índia, ele passasse por aqui, né? Por aqui, e chegasse na Índia, que é bem aqui. Isso aqui é muito mais longo, pelo amor de Deus, né? Só que não tinha como, esse caminho aqui estava tampado, pessoal, em termos simples, estava interceptado, não deixavam passar. Então, Portugal foi obrigado, principalmente com Vasco da Gama, olha o nome, né? Vasco da Gama, ele fez essa rota aqui, ó. Demorou muitos dias, mas ele deu toda essa volta aqui, até chegar à Índia. Olha que interessante, deu toda a volta para chegar até a Índia, ok? Então, aqui contextualizando para vocês. Só que essa viagem era muito longa. O que aconteceu? Tinha que fazer umas coisinhas, né? Tinha que ir a um local de parada. E esses locais de parada eram a África, né? Tá bom? Tem que ninguém ia aguentar. Ir direto toda vez, né? Então tinha uns locaizinhos, uns acordos aí com os chefes da região, tá bom? Voltando à questão, agora sim, depois que eu contextualizei tudo, vamos à questão. O castelo de São José de Minas, 10 caravelas e uma urca levaram uma missão diplomática portuguesa
ao Caramansa, chefe de uma aldeia litorânea localizada onde hoje fica a atual cidade Elmina, que é a Gana. Gana é um país africano, viu? O objetivo era convencer o Caramansa a permitir a construção de uma casa forte, a famosa feitoria. A feitoria, pessoal, é um local de armazenar aquilo que era coletado. Então, se eu coleto para o Brasil, na feitoria, processar ali para o Brasil, armazenar e exportar, né, para o litoral, beleza? A instalação de feitorias na costa africana ao longo da era moderna tinha como principais funções, então assim, após eu dar toda aquela contextualizada, vocês entenderam por que Portugal, né, ele usava a África para chegar até a Índia, né? Só que Portugal também queria explorar, né, a própria África também. Então, ó, o que acontece? Para que usar a feitoria? Obviamente, para fazer comércio com os chefes locais, né? Aí o comércio, pessoal, ele era principalmente de escravos africanos também. Concentrar as mercadorias em um local e também diminuir o tempo de estadia dos navios, tá certo? Esse era o objetivo de Portugal nesse momento, principalmente manter uma melhor comunicação, tá certo, com os chefes locais, que era o principal motivo. Ufa, questão número 20. Essa questão aqui é legal, ela acho que pouca gente conhece, mas tá aí, ó, questão número 20. A Operação Condor, aliás, sobre a Operação Condor, é correto afirmar que é engraçado. A CIA, ela só aparece em filme, né, via de regra, mas é longe disso, viu? A CIA, ela participou aqui no Brasil, de uma importante investigação. Contra quem? Adivinha? Complete. Já falei umas 3 vezes. Contra os comunistas. Em 1970, qual era o governo brasileiro? Perguntinha para vocês. Em 1970, ano de uma Copa do Mundo, né? Qual era o governo brasileiro? Como é que a gente chamava ele? Alguém sabe? E só brasileiro não, viu? Tinha na Argentina, tinha em Chile, tinha um cara de país aí também que, né? Tinha um regimezinho bem parecido, totalitário, né? E aí, qual o nome desse regime que estava em vigor no Brasil em 1970? Isso é fácil, né? Eu nem que é o presidente, não. É qual era o regime. Podem arriscar, vocês sabem qual é, vocês vão acertar. Muito famoso esse regime, né? Foi o regime militar? Isso, o regime ou a ditadura militar. Nessa época, tinha no Brasil, tinha na Argentina, na América do Sul e alguns países tinham uma ditadura, tá bom? Que o principal objetivo era conter a invasão comunista. Então, a Operação Condor foi uma operação feita em conjunto com a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, juntamente com a América do Sul, os dois juntos, países da América do Sul, Brasil, etc., para atacar, torturar, né, capturar e derrotar comunistas. Daí, tinha comunista? Tinha. Claro que tinha comunista, é óbvio, né? Comunista era a realidade. Mas aqui os jovens, a CIA veio para matar os caras, né? Então a CIA, essa Operação Condor é muito criticada, porque ela, sobretudo porque foi muito violenta e também por ter uma agência de fora, né, dos Estados Unidos, vir no Brasil para massacrar um grupo político, né, que eram os comunistas, ok? Coisa bem pesada, né? Vamos ser sinceros, uma coisinha bem pesada, ok? Vamos lá, pessoal, essa questão eu já passei algumas vezes para vocês, mas vamos revisar porque o conteúdo é importante. Ufa, galerinha, eu gostaria que vocês respondessem essa questão de número 1 aí, enquanto eu vou tomar uma águazinha, que eu já estou falando há muito tempo, pode ser? Então aí, ó, 2 minutinhos, enquanto eu encho minha garrafinha, né, para vocês fazerem aí a questão de número 2, beleza? Então, já eu retorno aqui. Façam a questão
Desculpa, questão de número 1, essa questão aí de projeções cartográficas. Quando fizerem, podem colocar aí o gabarito aí no comentário. Ah, lembra, essa questão é difícil, viu? A questãozinha é bem complicada. Alguém já respondeu? Por enquanto não, né? Por enquanto estamos fazendo ainda. Lembrando, pessoal, que é incorreto afirmável. Incorreto. Vocês querem que eu corrija logo? Para a gente ganhar tempo, né? Porque eu quero fazer mais umas duas questões. Opa, já tem, né? Letra D. Letra D, Henrique. Letra D, Clarice. Eu queria falar que eu ia corrigir logo, as duas pessoas fizeram as questões aqui, né? Essa questão é boa, ela é complicada. Eu vou até abrir aqui um artigozinho só para a gente debater esse aspecto, né, de geografia. E eu acho que eu vou completar a geografia em outra aula, porque senão vai ficar muito esticado essa aula aqui, né? Eu termino geografia em outra aula, tá bom? Para ficar melhor. Pronto, eu vou corrigir. Pessoal, é o seguinte, essa é uma questãozinha um pouco complicada, que fala sobre cartografia. E aí, eu não vou enrolar muito dessa vez, e vou direto ao ponto. Está errado a letra D. Aqui, ó. A questão fala que a projeção cartográfica de Mercator, ela é representada por um cone imaginário. Mentira. A projeção cartográfica de Mercator, assim como uma grande, esmagadora maioria das projeções, são representadas por cones. Você abre eles assim, ó, como se fosse um retângulo, beleza? Vamos, então, adentrar um pouco nesse aspecto. Aqui, ó, se liga. Subindo aqui um pouco. Nós podemos separar em projeções cilíndricas. O que é uma projeção cilíndrica, David? É quando você passa um cilindro ao redor da Terra e posteriormente você o abre, tá bom? E posteriormente você o abre. No processo de abertura do cilindro, ele vai virar o quê? Um retângulo. Outra maneira também é a cônica, em que você faz, né, o desenho de um cone. Você faz aqui como se fosse um cone e é óbvio que fica bem estranho esse desenho. Outra também é a plana ou azimutal, que é uma visão de cima. Imagina você passar uma linha, só que vendo de cima, ok? Terraplanista fica doido com um negócio desse aqui, viu? Se alguém aí for terraplanista, vaza do meu cursinho, eu defendo. Que aí eu tô brincando, o dinheirinho é bom também. Mas pelo amor de Deus, né, galera? Tanta que a ciência evoluiu, né, para a pessoa defender isso, eu botaria. Então, ó, já estamos aqui num debate bem científico, né? A projeção cilíndrica, vocês viram ali, né? Tem a cônica e tem a azimutal. Por exemplo, a ONU, se não me engano, ela usa a azimutal aqui, ó. Que é estranhíssimo, né? Que é uma visão de cima. Acaba sendo meio assim, né? Eurocêntrica, meio Estados Unidos e Canadá, né? E deixa a América e a África lá para baixo, né? Enfim.
Coincidência? Não sei, né? E tem discussões a serem feitas, né? Projeções mais famosas, mais importantes, só 3 só. Primeiro, a projeção de Mercator, que a gente acabou de debater ali. Observe que a projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica. Se você enrolar isso aqui, vira um cilindro, então já elimina a questão ali, já matou. Na projeção de Mercator, ela tem um defeito, tá certo? E tem uma coisa boa, porque assim, o formato é conservado, o desenho do país é conservado, mas o tamanho é distorcido. Como assim, David? Seguinte, aqui nos América do Sul, né? Eu ia falar Brasil, mas aqui tudo é América do Sul. Alguém sabe me dizer que região é essa aqui? País, ou região que pertence a um país e tal. Essa grandona aqui que eu tô com o mouse em cima dela. Alguém sabe qual é o nome? É uma ilha, né? É muito famosa, mas olha o tamanho dessa ilha. Alguém sabe o nome? Quem que arrisca aí o nome dessa ilhazinha aqui? Pessoal, o nome dessa ilha é... Alguém falou? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Groenlândia. O nome disso aqui é Groenlândia. Da onde que a Groenlândia vai ser maior do que a América do Sul? Não existe isso. O desenho está bem feito, mas perde no tamanho. O tamanho está errado. Beleza? Para fechar, tem trem de Peters. Peters é o contrário. Né? Nesse aqui, o tamanho está certo. O tamanho está corretinho. Então é esse aqui mesmo. A Groenlândia é bem menor do que o Brasil, por exemplo. Corretinho. Mas a forma é toda distorcida. Olha essa forma aqui. Nada a ver, né? Quanto mais em cima, mais distorcido é. Olha aqui essa bagunça aqui desses países, né? Horrível, tá bom? Então, a forma errada, o tamanho correto. E veio um rapaz, o Robinson, que fez o mapa mundi. O mapa mundi que nós conhecemos hoje, né? É feito por Robinson. Ele vai distorcer um pouquinho cada coisa, tá bom? Ele vai distorcer um pouquinho cada coisa. Ele vai distorcer um pouco da forma, um pouco do tamanho, mas é bem mais equilibrado que as outras. Tanto é que a gente usa esse aqui no mapa mundi, a projeção de Robinson. Sei que eu me estendi, mas eu queria no fim dizer a vocês que a projeção de Mercator não tem cone imaginário, tem um cilindro imaginário, beleza? Ufa, meus caros, ufa, 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 ufa. Como foi doído, certo? Então, galera, eu já vou interromper a nossa aula de hoje,